Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao podcast do Ecos Cursos. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, um dos sócios fundadores aqui, e eu estou aqui também com outra pessoa, sócio fundador, Dr. Elias Arsênio Neto. E neste episódio de início, nós vamos conversar um pouquinho sobre carreira, como surgiu o Ecos Cursos, como que a gente chegou a ter hoje essa empresa que é referência e líder no ensino, principalmente na área de angiologia e cirurgia vascular. Então vai ser um papo muito descontraído aqui, contando um pouco da nossa história, para que vocês aí saibam como que foi construída todo o alicerce, né, do Ecos Cursos até hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Elias Arsênio Neto, sou sócio fundador junto com o Kikuchi da Excelência Vascular Cursos e da Ecos Cursos. A gente está junto na empresa há 12 anos, mas juntos como amigos, sei lá, Kikuchi, mais de 25 anos, 30 anos ou mais aí juntos, né? Nós dois somos de Londrina, então fizemos ensino médio junto, fizemos a faculdade junto na Universidade Estadual de Londrina e tivemos a oportunidade de vir para São Paulo. Kikuchi foi para São Paulo, para a USP, eu acabei me formando no Hospital de Servidor Público Estadual de São Paulo, fiz a minha cirurgia geral e a minha cirurgia vascular, sou muito agradecido pelas pessoas que me receberam lá, todos os meus professores, e acabei fazendo um ano de radiologia intervencionista no Santa Marcelina, a qual também eu sou muito grato pelas pessoas que me receberam lá, a doutora Dinan, o doutor Felipe e inúmeras pessoas que fizeram parte da minha formação. Pouca gente sabe, né, Elias, que na verdade a gente cresceu boa parte da nossa adolescência juntos, né, na parte do ensino fundamental no finzinho, que era, na época era o ginásio e depois o colegial, né, a gente fez todo o colegial junto. Inclusive, até para falar que a minha esposa, que é a Luciana, ela também fez colegial conosco e também fez a faculdade conosco. A gente passou o ano todo da faculdade. Inclusive, né, Turco, você, apesar de ser letra E, e eu ser letra R, a gente ficou junto no grupo da medicina, né? Porque a medicina em Londrina era assim, pessoal. O primeiro e o segundo ano eram divididos em turmas, né? Turma 1011, 1012, 1013, né, Elias? Isso. E era por ordem alfabética. Então, teoricamente, o Elias seria da 1011 e eu seria da 1013, pelo R, mas o Elias acabou indo lá para 1013 e acabou que a gente foi por coincidência, fez junto o tempo todo. E tinha uma turminha lá que era difícil, né, Turco? Então, acabou que eu era da turma do CDF, não nego que eu era daquela turma dos CDFs, então a gente acabou fazendo essa turma muito junto. E teve muita história, né, Turco? Conta algumas aí histórias da nossa faculdade. É impressionante, mas assim, nós estamos juntos há muito tempo, mas as nossas personalidades são muito diferentes. Kikuchi é extremamente organizado, eu sou extremamente desorganizado. Quem me conhece sabe disso. E todas as vezes que a gente viajava junto na faculdade com os amigos, o Kikuchi era o cara que acordava às 5 da manhã, corria, sei lá, 300 quilômetros, nadava mais uns 20, pedalava mais uns 400, já voltava, já tinha feito feira, já tinha feito compra, estava preparando almoço para todo mundo e a gente ainda estava de ressaca do dia seguinte. Então, essa é a filosofia da empresa. Somos extremamente diferentes, mas extremamente unidos e focados com o mesmo objetivo. É verdade. Então, sempre assim, ó, me lembro do Kikuchi, em cada viagem a gente levava ele, porque sem problema, senão a gente ia passar fome, eu ia comer marmita a todas as férias. Mas o cara é assim desde que eu conheço, é impressionante. Lembro, a gente fazia aquela viagem de Santos, né? Aliás, Santos, aí o nosso monitor hoje, o Alexandre Reis, a gente ficou numa casa até perto do apartamento dele hoje. É isso aí.
E a gente Esse foi lá, fizemos uma festa eu lembro de ter cozinhado 30 hambúrgueres de uma vez. É uma coisa de isso louco. mesmo. Ficamos numa casa que tinha um forno industrial. Você conseguiu desenterrar o forno. E, caramba, meu, só o cara, meu. Só É, o Kikuchi mesmo. É o rei da não, física, da engenharia. mas isso Impressionante. para mostrar que assim, acho que a gente tem a felicidade de poder hoje na vida profissional, né, conseguir compartilhar o que a gente tem de amizade desde o tempo da adolescência, e aí depois na faculdade e depois também na residência, porque nós, né, viemos para São Paulo aí, passando junto, embora em faculdades diferentes, mas a gente estava o tempo todo junto e agora com as famílias também, né, sendo famílias amigas. Então acho que isso realmente deixa a gente muito contente, uma alegria, um pouco de sorte também, né? Porque a sociedade não é fácil, né? A sociedade é um complemento, é sessão também, é discussão, e acho que isso que foi, isso que fez durar a gente, né? Pessoas passaram, né, Turco? Pessoas entraram, saíram, e no fim a gente permaneceu e felizmente hoje estamos com um time muito conciso já construído ao longo dos últimos, principalmente 8 anos aí, que estamos juntos, né, e cada vez mais evoluindo. Acho que essa é a base, felicidade. Então a gente trabalha feliz, né? Acho que além disso, né, puxa, o respeito, né? A gente sabe a trajetória nossa, sabe que junto a gente pode ir muito mais longe, e o respeito que a gente tem pelo outro e por todos os nossos monitores. Então, acho que isso é a essência da empresa hoje, sempre foi. Quem trabalha com a gente sabe disso. Então, a gente, como a gente trabalha com os funcionários, assim por diante, né? Então, e contando um pouco da nossa história, né, de carreira. Bom, eu fiz medicina, embora eu quisesse fazer, estava lá entre engenharia e medicina, né? Meu pai é médico, meu pai é formado na segunda turma de medicina de Londrina. Nós somos da 48ª, né? Minha irmã é da 46ª. O meu sogro, o Dr. Isamu Nishi, ele também é colega de turma, foi colega de turma do meu pai, e infelizmente o Dr. Isamu falecido recentemente, mas ele foi colega de turma do meu pai, e, e então a minha esposa, né, a gente cresceu juntos também, e estava naquela de eu fazer medicina ou fazer engenharia. Eu gostava muito e gosto muito, né? Vocês, quem acompanha aqui a gente, sabe que eu gosto muito de engenharia, física e tudo mais. E na hora que eu fui escolher, na verdade, eu queria fazer ITA. Eu ia fazer ITA ou nada. E aí eu fui fazer, aí na hora que eu estava conversando com meu pai, tudo, ele falou: não, acho que se você quiser fazer ITA, tudo bem, mas vai escrever só para engenharia ou se quiser, inscreva para medicina, só que aí vai fazer só medicina. Aí eu pensei, falei, não, vou fazer essa tal da medicina mesmo. E entrei nessa e felizmente a gente conseguiu, teve o sucesso, né, de passar na primeira, e justamente na faculdade que a gente queria, que foi Londrina. E aí começou a carreira médica e no fim gostei muito, né, me dei muito bem e aí o estudo seguiu em frente. E você, Tur, por que escolheu? O meu foi meio ao acaso, meio obrigado, né? Mas Eu sou ovelha negra lá da família, porque minha família é de advogados, pai e mãe advogado, irmãos advogados, e meu pai sempre sonhou que eu fosse um juiz, né, porque eu era o mais CDF, mas né, alguma coisa não batia ali na advocacia. Eu tinha um pouco de dúvida em relação à medicina também, né, é uma coisa nova, não tinha muito familiar médico, mas sem dúvida nenhuma, cara, acho que já nos primeiros anos eu me identifiquei demais. Mas eu me lembro do episódio antes de escolher medicina, né? Meu pai uma vez
ele me mostrou uma reportagem do Fantástico, ele falava assim, olha, tem uma especialidade muito legal, é cirurgia endovascular. Você já ouviu falar? Papai, nem sei nem que eu vou aprender em medicina. E ele sempre falava daquilo e mostrou uma reportagem do Fantástico e aquilo me encantou. E eu já entrei, você também, né? Eu me lembro das vezes que a gente conversava, a gente já tinha essa ideia de fazer cirurgia vascular já desde os primeiros anos. A gente já tinha esse foco que queria ser cirurgião. E a cirurgia vascular era a nossa primeira opção. Então, não sei, essa sementinha que meu pai plantou lá e germinou, cresceu e foi. O caminho deu certo, igual o seu. Então, tamo junto aí. Eu sempre, quando eu entrei em medicina, né, e a gente decidiu, eu falar, agora vamos ver qual a especialidade. Meu pai é pediatra. E eu acompanhava, eu era aquela criança que ia junto com o plantão, sabe? Acompanhar o pai no sábado, domingo de manhã cedo. Ia lá, ficava sentadinho na enfermaria e tudo, as enfermeiras brincando, né? Só que depois eu gostava muito, mas quando entrei em medicina, duas coisas que eu não queria mexer. Eu não queria mexer com câncer e não queria mexer com criança. Então eu estava entre microcirurgia e realmente cirurgia vascular, e como primeira opção, né? E a microcirurgia dentro da cirurgia plástica ou da ortopedia, mas aí seria só microcirurgia reconstrutiva, mas a cirurgia vascular, sem dúvida nenhuma, era uma das primeiras opções. Não era a flebologia, né? Por assim dizer, não é que eu Não, pensava nem em a minha. flebologia. Esse desvio para flebologia, aí o responsável foi você, sem dúvida nenhuma. Porque, na verdade, o meu conhecimento de flebologia era muito pequeno quando eu terminei a residência, mas aí você começa no consultório, e o consultório é um movimento enorme de varizes, você tem inúmeras situações que você não tem ideia do que você deveria fazer. E aí eu lembrava, puxa vida, que Kikuchi está trabalhando só com isso. Eu preciso dar um jeito de aprender isso. E realmente, cara, foi o que me encantou. Eu sempre pensei em ter uma carreira só na radiologia intervencionista, e isso foi mudando da água para o vinho. Eu vejo muitos colegas que começam também com esse sangue nos olhos de fazer a parte endovascular, a radiologia intervencionista, e acaba não se dedicando à flebologia, que é uma área extensa. A gente sabe disso, né? Puxa, a gente quantos artigos nós já revisamos, quantas aulas nós já fizemos e refizemos, e a quantidade de informação que a gente teve que juntar tudo nesses cursos que a gente trabalha hoje na nossa plataforma. E eu vi que realmente eu tinha perdido um tempo danado só estudando uma coisa, achando que era uma coisa muito simples. E hoje a gente conseguiu compilar uma quantidade de informação gigantesca, e sem falar a sua experiência, que para mim, na época, valeu muito, muito mesmo, né? Me mostrou um horizonte novo, e que hoje eu tenho trilhado, e realmente a minha carreira mudou da água para o vinho, e você é responsável por ela, sem dúvida nenhuma. E o curioso, né, por assim dizer, vou contar como é que aconteceu. Eu fiz HC, né, fiz USP. Aí, assim como o servidor, eu não sei, foi o servidor, para quem não sabe, era a maior enfermaria de cirurgia vascular da América Latina. A enfermaria do servidor era gigantesca. A nossa no HC, na USP lá, era um pouco mais acanhada, mas mesmo assim, né, uma residência com muito paciente. Só para você ter uma ideia, eram 5 residentes especialistas, né, aliás 4, sendo um estagiário, mas eram 5 que passavam por ano, era muita gente. E obviamente arterial, né, assim como o servidor, o HC é arterial, a gente não via venoso, não via nada disso. E eu era a fúria em pessoa no arterial. Se for perguntar para quem fez residência comigo, eu achava que eu ia ser o cara do trauma arterial, ou ia ser um louco da artéria, porque realmente era um insano, mas não, o que eu sempre tive na minha cabeça assim, era assim, vou tirar proveito o máximo que eu posso de todas as oportunidades que são me dadas. Por isso que eu era insano na hora da residência, né?
mas chegou ao fim da residência, eu não queria ficar no ambiente acadêmico, né, isso é uma decisão que eu tinha, e eu não queria ficar como preceptor. Tanto que o grande professor Ricardo A1, lá do HC, a gente tinha uma relação muito, muito boa. E o Dr. Ricardo é um cara que quem fez HC nessa época, ou anos antes, sabe que ele era o protetor dos residentes, ele que arranjava tudo pra gente. O professor Pedro Puech coordenava, era um gestor bom, né, mas a pessoa da cara ali da residência era o professor Ricardo. E ele, quando ele aventou me deixar como preceptor, eu falei, professor, eu realmente não quero ficar. E Ronald Fidelis, nosso grande amigo Ronald Fidelis, que está na Bahia, na época ele estava na Clínica Miak, e lá ele estava querendo implementar alguma coisa mais científica, porque ninguém fazia ciência dentro da sala, não fazia nada. E eu tinha um background muito grande de ciência, né, de trabalho. E aí em Londrina, né, Turco, você lembra quantos trabalhos você fez antes na graduação? Um trabalho de congresso, assim? A gente fazia muito. Muito, né? E pesquisa científica, né? Bolsa. Isso, não, a gente fazia muito. Eu lembro que eu apresentei 76 trabalhos científicos em congressos na graduação. E com esse viés científico, eu acabei indo para a Clínica Miak e acompanhando o Dr. Hiroshi. E com isso, decidi ficar, acabei como assim, dedicando na área, e eu vi que tinha muita falha, tinha muita coisa assim que a gente precisava, justamente por estudar, né, ver a ciência, percebi que tinha muita falha, e isso aí era o ano de 2001, que foi logo no ano que a gente veio para São Paulo. E depois acabei ficando, e quando você voltou para Londrina, sem a formação de veia, né, e vendo a necessidade, aí que a gente começou a fazer essa divulgação. Você lembra o primeiro ano, Turco? Qual foi? O primeiro evento, qual foi o ano que foi? Cara, não vou lembrar o ano de cabeça, cara, mas eu me lembro exatamente que a gente queria ter uma parceria com a equipe da dermatologia e a gente fez um evento aqui em Londrina para dermatologistas e cirurgiões vasculares, na época, para o Kikuchi veio falar sobre laser transdermo. E dali, cara, é impressionante, porque na verdade essa história nossa não é de agora, né, Kikuchi? A gente sempre dava aula e trabalhava com os nossos amigos da faculdade, mas sempre nós encabeçando as discussões, sempre nós encabeçando as aulas que a gente tinha, as revisões que a gente fazia com os amigos. Então é uma coisa que a gente já tinha, já era afinado, né? Esse grupo de estudo meu e seu, principalmente no último ano de faculdade, antes da residência, que a gente estava se preparando para as provas, a gente estudou quase que o ano todo junto, né? E aí, quando veio aquela oportunidade que a gente fez evento aqui em Londrina, eu me lembro exatamente uma vez que eu fui a São Paulo, a gente saiu para jantar e eu falei para você, cara, mas por que não existe um curso de flebologia no Brasil? Pô, você tem uma experiência gigantesca, né? Tem um know-how, tem um nome, por que não montar esse curso, né? E vamos pensar no formato, vamos discutir isso. E, cara, foi um negócio muito legal, porque foram semanas de tanta apreensão, no sentido de que, será que vai dar certo? Será que tem público para isso? Será que as pessoas vão aceitar bem? Né? Porque quem faz varizes é varizeiro, né? Tem sempre aquele conceito de que é um cara menor, é um cara menos, e hoje isso mudou, cara. Né? Então eu falo, putz, que bom que a gente insistiu, que bom que a gente realmente criou aquilo e fez mudar, né, o conceito da flebologia e o conceito de quem faz varizes, né, que geralmente o termo varizeiro era um termo pejorativo, né, hoje não, cara, a gente vê colegas hoje estudando super bem na flebologia, não só a gente, os nossos ex-alunos, então, assim, o quanto a flebologia realmente cresceu por conta do teu trabalho, do nosso trabalho como empresa, e quanto a gente tem ajudado as pessoas Brasil afora e agora também fora do Brasil, né?
É isso mesmo, acho que foi. O ano foi 2008. A gente pegou aquele. Era um hotelzinho. Não era um hotel, era um lugar de evento do lado da confeitaria holandesa, lá na Isso esquina. mesmo. É, chama Edifício Europa, se eu não me engano. Eu Edifício, preciso é isso. lembrar. É, Mas eu não 2008. lembrava. A gente levou o Vinus como radiofrequência endovenosa. Ah, isso, Né? isso Eu mesmo. falei sobre o laser endovenoso, comprimento de onda 980 e o 1320, que era um E Neodym você trabalha Yagi com 1320. né? Exatamente, era É, o Q-Touch. E eu falei sobre o laser transdérmico. Então foram esses temas aí. E foi em 2008. Mas no fim, a, a, a fundação mesmo, né, do Instituto de Excelência Vascular se deu em 2010, né? Que foi a fundação isso. efetiva. A gente começou a fazer o evento em 2008 e a fundação efetiva foi em 2010. Agora eu não lembro direito como. Não, uma coisa é fato, né? A Keren já estava junto. A Keren já estava. Quem trabalha comigo antes de trabalhar com a empresa, né? Que ele trabalhou É, no meu consultório durante muitos anos, né? E aí nós capturamos ela para a empresa de curso. Então ela eu falo que é a nossa chefinha, ela é a Andresa lá. A Andresa é mais recente, mas as duas mandam mais que nós aí nessa empresa, e sem quando a dúvida gente. nenhuma. E quando a gente fez, né, Turca, o Instituto de Excelência Vascular, a gente não tinha, eu lembro assim, a gente não tinha tantas ambições. A gente falava, vamos chamar as pessoas que querem, e aí Jaime de Oliveira Júnior teve um papel fundamental, né, nesse início, porque ele tinha acabado, você tinha feito alguns, não sei se foram alguns eventos de cirurgia endovascular, né, vocês se conheciam da parte da endovascular, É, isso mesmo. e, e Eu aí, já me de radiofrequência hepática, para você ter uma ideia. Nada a ver com flebologia. Me lembro da gente ter sentado, a gente se conheceu a primeira vez, a gente sentou para falar, a gente era só nós éramos vasculares, o resto era cirurgião, hepatologista, todas essas coisas. E sentamos e de repente ele falou, cara, o que a gente está fazendo aqui, cara? Pô, nós amamos veia. Eu falei, cara, não sei também, bicho. E nós sentamos no fundo da sala e a gente só conversava de flebologia e eu falava do curso que a gente ia lançar, de como era o modelo. E ele foi aluno do nosso primeiro primeiro, curso, né? Ele acabou fazendo outras pessoas de Natal também. Mas, cara, o carisma dele e o brilho nos olhos quando o assunto era varizes, cara, era um negócio impressionante. Então, assim, ele acabou virando um super amigo e monitor e ficou com a gente todos esses anos aí. é, foi ele, sem dúvida nenhuma, foi parte de construção do nosso, eu não diria só do Instituto de Excelência Vascular, do Ecos Cursos, mas eu acho que da flebologia brasileira como um todo. Acho que ele teve um papel realmente fundamental nisso, a gente tem que sempre lembrar ele com muito carinho, e tudo que ele fez por todos nós, né? Acho que essa lembrança a gente vai carregar sempre e agora com, com o filho dele, que é a cara dele, né? É o espelho dele, o Jaime Júnior miniatura. É, Então, acho que isso é uma coisa que foi construída e como a gente fez, acho que no início o objetivo não era tão nítido, não era tão claro, mas a gente tinha uma coisa muito certa, que era fazer o ensino baseado em ciência e ensinar da melhor forma possível. Acho que isso a gente sempre teve como foco, embora a gente não tinha aquela coisa, né, de fazer seus valores, né, tudo aquela, a gente não ah, tinha, né, não tinha isso. Isso aí a gente construiu, foi um pouquinho mais para frente em 2014, né, por ali, 4 anos depois. Até lá não, até lá a gente foi só seguindo. e as pessoas, às vezes, por isso que eu falo o conceito de carreira, né?
a gente nunca pensou, falou assim, poxa, Elias, nós vamos ganhar dinheiro dando curso de flebologia. As pessoas olham pra gente e falam, pô, você dá aula há 12 anos, você, cara, nunca foi do jeito que é hoje, né? Era uma coisa extremamente desorganizada no começo, estruturalmente, como empresa. Nós não tínhamos, como o Kush falou, a geração do que era valor, do que era a missão da empresa e assim por diante. E por muitos anos a gente só investiu, a gente não ganhou, né? Então, eu falo que, às vezes, é assim, quem está começando a carreira agora, esquece, às vezes, do que o investimento pessoal, financeiro, né, é tão importante quanto o retorno financeiro. O retorno é consequência do sucesso, do amadurecimento, da reputação que você vai criar ao longo do tempo, né? E reputação não se cria, né? As pessoas acham que, às vezes, pensam, não, eu vou criar uma reputação na mídia digital, vou criar... Essas coisas não se criam, ou elas não se sustentam, né? Então, foram anos batalhando, foram anos até chegar aonde chegou. E hoje, sim, claro, sem dúvida, a empresa dá lucros, mas esse não é a missão, né? Hoje a gente tem muito claro que a nossa missão primária, né, é compartilhar conhecimento, né? E conhecimento de qualidade, né, com as pessoas que vêm até nós, com as pessoas que vêm até os nossos cursos, com as pessoas que vêm a gente, às vezes, em congresso. Esse é nosso DNA, né? Não é de agora, o DNA meio de Kikuchi sempre foi esse, desde a faculdade, a gente se conhece, sempre teve essa missão dentro da própria universidade. Então, eu acho por isso que a empresa dá certo, né? A gente nunca guardamos conhecimento mesmo, sempre foi distribuindo e foi seguindo em frente, né? Acho que a gente sempre fez isso. E uma coisa que também acho que isso faz parte da nossa essência médica também, é que todas as vezes que a gente tem um paciente, né? Porque os cursos são práticos, a gente sempre deixa muito claro que o paciente vem em primeiro lugar, né? Na essência do médico, sempre o paciente em primeiro lugar. E na empresa lá, a gente não guarda ensinamento, não guarda conhecimento, a gente realmente difunde tudo. Mas não é fácil, né, Elias? Não é fácil. Construir uma empresa de ensino é desafiador. Aliás, qualquer empresa, né? Qualquer carreira, um consultório que é uma empresa, acho que isso requer até uma insistência, mas também tem muitos desafios, a começar por nós, né, nossa formação médica, que é uma formação que não deixa nenhum tipo de rastro e não dá nenhuma habilidade em administrar a vida, administrar o tempo e administrar a carreira e a profissão, né? Começa por aí esse grande desafio. E eu posso dizer assim que uma coisa que me mudou muito foi quando eu acabei a residência de cirurgia vascular e na hora encaixei o MBA, né, na Fundação Getúlio Vargas. Então eu acabei meu MBA em 2007. Eu fiz 2006, 2007. Acabei em janeiro de 2007, fiz 2005, 2006. O MBA acabei em janeiro de 2007. E isso realmente mudou muito a minha visão. Ajudou a construir, eu falo, não só a carreira, mas a minha vida mesmo. E esse foi um grande desafio, acho que, de construir a empresa, começar por aí. Mas são muitos outros, né, Elias? Desafios aí para você organizar uma empresa que hoje tem 15 anos já, né? Estou fazendo 13 anos estabelecida, então a gente já passou as estatísticas de fechamento das empresas. Já passamos o período crítico. Cara, eu acho que assim, o Kikuchi, ele sempre foi muito técnico, e ele é a essência dele, né? Tudo quanto é curso, tudo o cara faz, ele curte isso. Hoje eu tenho um pedaço desse DNA dele, realmente faz parte de mim a pesquisa científica. Mas na parte de gestão de mercado, eu
putz, eu não tive um livro, cara, vou ser bem sincero, você me conhece, você sabe disso. A minha inspiração sempre foi meu avô era comerciante, tinha dono de mercado, fazendeiro, e, cara, tem alguns valores hoje, em termos de empresa, que eu carrego e vem desse exemplo familiar. Eu falo que gerenciar uma empresa, cara, primeiro, em relação a cliente, é compromisso, sabe? Não existe, ninguém vai conseguir, né, fidelizar o cliente se você não gerar um compromisso fiel, verdadeiro, real com aquele cliente, entendeu? Eu me importo com você, eu sei a sua necessidade, eu estou aqui para realmente suprir aquilo que você quer. Na verdade, a minha essência é que a expectativa sua em relação ao meu atendimento seja mais do que atendida, seja superada. Acho que quando você tem isso na cabeça, o caminho é simples, é só saber qual é a necessidade de cada cliente. Né? Por mais que você faça um curso, né, cada cliente é diferente, cada cliente requer uma atenção especial. A outra coisa que eu aprendi, cara, e eu falo que eu não consigo me imaginar hoje como um chefe, entendeu? Porque hoje o meu espírito é de liderança, tal como o seu, né? Ninguém vai conseguir instruir alguém por base da autoridade, né? Ou seja, eu vou dar uma carteirada no meu funcionário. Não. A essência minha do Kikuchi, e dentro do consultório e dentro da empresa de curso, sempre foi inspirar as pessoas que trabalham com a gente, né? Sempre foi, olha, eu quero que você faça as coisas porque você acredita em mim, porque você acredita nessa empresa, entendeu? Porque você confia em nós, né? E você pode contar sempre conosco, né? Essa é uma situação que a gente deixa muito clara, tanto na empresa de curso, quanto na empresa, nos nossos consultórios. Não existe satisfação maior de um cliente externo se o seu cliente interno, que é o seu colaborador, realmente não estiver satisfeito. Então, a última coisa que eu quero é ser um chefe chato, um chefe que realmente não inspira as pessoas que estão com a gente. E eu fico muito feliz quando eu tenho funcionários que trabalham comigo há 10, 15 anos, né? Porque eu sei que eles estão ali não apenas por conta do salário, mas sim porque eles confiam, né? Porque eles acreditam em nós, no que a gente está fazendo, e isso a gente ouve dos próprios funcionários que trabalham com a gente. Então, se você quer realmente ter sucesso, invista no relacionamento, não só com o seu cliente de fora, mas com seus colaboradores. Eu acho que, por último, a reputação, né? Como eu disse, reputação ela não se cria, né? É dia após dia. E algumas pessoas acham que a única reputação do mundo é a reputação dentro do consultório, é a reputação profissional. E não existe uma reputação que é boa no consultório e péssima dentro de casa, péssimo na sua família, péssimo nos seus relacionamentos sociais, péssimo nos seus relacionamentos amorosos. Não existe isso. Entendeu? As pessoas acham que você pode ser um astro do Instagram, um astro do Facebook e ser um desastre dentro de casa. Não existe isso, né? Primeiro, a gente precisa colocar prioridades na nossa vida, né? Enquanto eu colocar apenas a minha profissão como prioridade máxima, eu vou ter sucesso só lá no consultório. Eu não vou ter sucesso, provavelmente, na minha vida, talvez nem na minha saúde, porque eu não tenho nem tempo para cuidar da minha saúde, né? Eu não vou ter sucesso, talvez, em casa, porque eu não tenho tempo para ficar com os meus filhos. Cara, vou ser bem sincero, eu demorei a entender isso, né? E se alguém está começando hoje, está ouvindo isso, eu preciso dizer para vocês, olha, comece a pensar em tudo. Não deixa para pensar só na profissão no começo, né? Elabora suas metas pessoais, não só profissionais. Elas têm que andar juntos com as suas metas profissionais, elas não podem andar atrás, né? Muitas vezes elas são mais importantes, às vezes, que suas metas profissionais. E até porque a forma como eu vou trabalhar, ela tem que estar em consonância com aquilo que eu quero para minha vida. Olha, eu quero ter tempo para fazer um esporte, quero ter tempo para estar com a minha filha, quero ter tempo para levar ela na aula de natação, na aula de tênis e assim por diante. Então, eu não consigo mais pensar em vida profissional sem pensar primeiro em vida pessoal.
Eu acho que isso é um conflito muito grande, né? Acho que de todo mundo, todo profissional. É claro, eu também, eu passei por isso. A minha filha hoje tem 18 anos e realmente eu perdi uma parte da infância dela que eu não queria ter perdido. Eu perdi algumas coisas da época que ela competia natação, por ter escolhido naquele momento me dedicar à profissão, e foi um acordo que eu fiz com a minha esposa na ocasião, e foi um acordo de família que eu ia naquele momento seguir por um lado. Assim, foi escolha. Olhando para trás, hoje eu acho que talvez não precisava ter sido tanto, mas também, né, quem consegue prever o que vai acontecer? Mas é importantíssimo o equilíbrio, né? Quando Elias fala, né, que fala da organização, como que a gente constrói, como que seguiu, acho que também hoje o pessoal fala que assim a gente está dentro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, mas em nenhum momento a gente foi para cargo eletivo, né? Ou para cargo executivo. A gente é só de comissões, organiza as coisas. Mas as pessoas não sabem que eu fui politicamente muito ativo, né? Desde a minha vida toda no Você início. foi tudo, né? Você foi presidente de sala do ensino médio, É, presidente de formatura no sim, ensino médio, presidente da formatura na verdade. universidade, chefe do departamento, tudo que era chefia, eu achava que você ia terminar e ia se candidatar a algum cargo político. Eu- Lá que você tem que assim, lá hoje. É verdade. Eu fui da Comissão Nacional de Ensino Médico, eu fui o tempo todo, mas acho que foi um período importante, fazia parte da minha personalidade mesmo. Mas o que o Elias falou, não dá para fazer tudo. E eu nunca tive na minha meta pessoal cargo. Nunca tive essa ambição para mim. Então, acho que isso foi muito bem desenhado na minha vida e é algo que eu vou continuar dessa forma. Eu ajudo todo mundo e o Ecos, e o Instituto, todos nós aqui vamos ajudar sempre, mas não, acho que não vamos entrar mais nessa seara do campo político, pelo menos não é o que nós temos a construir. Eu falo, não dá para ter tudo, mas acho que tem que realmente focar e tentar desenhar, e assim, dessa forma, causar o impacto que você queira no mundo, né? Algum impacto. E acho que muito legal, né, Elias? Isso dá uma satisfação muito grande mesmo, quando a gente ouve o Eduardo da Mata, que hoje é diretor científico do ICC, do International Compression Club, que ele vê o pessoal lá fora falar: o que acontece no Brasil que a terapia compressiva, as empresas levaram um monte de coisa. O que aconteceu lá que todo mundo, né, cresceu a terapia compressiva, mudou isso a partir de 2012. E aí, sem falsa modéstia, acho que o, o impacto disso foi causado pelo Eduardo junto com a Excelência Vascular, né, o Elias organizando. Eu lembro que o Elias, que sempre organiza os cursos iniciais, o Live Compression, ele e o Eduardo sentaram montando lá, e o Eduardo em 2012, quando ele fez isso realmente foi, o que acontece assim, pessoal, é o seguinte, a gente percebe alguma coisa assim que está faltando, aí o Elias fica parado, eu meto a cara, eu fui para Xanxerê, na época, falou, quero ver o que esse tal do Eduardo da Mata tá fazendo em Xanxerê. Fui lá, desci em Chapecó, fui para Xanxerê, falei, caraca, Eduardo, você faz esse negócio aqui na cidade de Xanxerê, um negócio absurdo. Eu falei, cara, isso aqui é top do mundo. E eu falei, eu sou um idiota em terapia compressiva, mas me dá um tempo. Aí a gente sentou, depois de 2012, eu levantei artigo, resumi 800 artigos, eu tenho esse número na minha cabeça, 800 artigos. Depois de 2 anos, voltei, Eduardo. Agora a gente pode começar a conversar. E aí o Elias chegou e falou: vamos montar um curso. Aí formatou o curso junto com o Eduardo, e aí nasceu o Live Compression em 2014 para 2015.
E desde então foi o boom da terapia compressiva. Hoje acho que muita gente ensina e é o impacto que a gente quer realmente provocar, porque isso gera benefício pro paciente no fim, né? Sim. E pro profissional, né, Elias? Então acho que esse impacto que a gente tem causado e conseguiu causar, eu acho que a flebologia a gente enxerga parecido, né? Cara, você falou do Eduardo, mas, cara, essa empresa ela não existe, né? Você sabe disso. As pessoas que estão com a gente sabem disso, cara. Sem as pessoas que andaram com a gente durante todo esse tempo, cara. Posso citar aqui todos eles: Fabrício Santiago, Alexandre, Júlio, Rafael, Rodolfo, Lívia, Claudinha né? agora, A a própria Lívia, que Lívia, Lívia, já passou. passou com a gente, Getúlio, quem mais vai lembrando? O Eduardo da É. Mata, quem mais está faltando? Pelo amor de Deus, não me deixe esquecer todo mundo, não. Pô, o Cara, eu vou falar Guilherme Peralta alto ficou um já tempo passou conosco. conosco aqui É, também. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho orgulho de trabalhar com essas pessoas e eu sempre falo isso pra eles, você sabe disso toda vez que a gente junta, que hoje em dia eu tenho duas satisfações, né? Uma, dar aula, compartilhar conhecimento, e a outra estar junto com eles, é. que é uma família que anda junto, que viaja junto, que hoje somos amigos, as famílias são amigas. Agora começamos um grupo de viagem aí de todos nós. E é uma amizade verdadeira, cara. Amizade que realmente a gente, quando fica tempo longe, a gente já começa a ficar com saudade um do outro. E é muito gostoso mesmo, cara. Então, é, um agradecimento, assim, a todos eles por todo esse tempo que eles estão junto com nós e por tudo que eles fazem, né, cara? São pessoas de coração, mesmos valores, né? Mesma missão, tudo igual, né? Por isso estão com a gente, então são extremamente especiais para nós, né? E não poderíamos deixar de falar também de quem trabalha com a gente há tanto tempo, Claro. né? Que puxa, a começar pela Keren, pela Andresa, agora a Mayara e assim por diante, né, cara? Aí Então, continuamos essas- crescendo. uma coisa que a gente sempre esquece, né, de, de agradecer, mas, cara, eles têm uma história conosco também, são as empresas, cara. Ah, As isso mesmo. empresas que estão com a gente, eles estão com a gente, algumas empresas, desde o primeiro curso, Ah, desde os primeiros aparelhos, né? Mais ou menos igual o MS-DOS, cara. Os primeiros aparelhos das empresas a gente já usava. Né? A gente viu a evolução deles, a gente participou em algumas dessas empresas, a gente ajudou ativamente no desenvolvimento de alguns projetos. E eles também são família, né, cara? Então, assim, cada vez que a gente vai para o curso, eles estão lá, os representantes e as pessoas que trabalham conosco. É sempre uma alegria rever todo mundo, é sempre uma festa rever todo mundo. Então, eu falo que a companhia já há muito tempo já deixou de ser eu e o Kikuchi só, ah, né? Uma família gigantesca, uma estrutura gigantesca, é mais ou menos como chegar numa cidade e montar um circo, né? Vai chegando os caras para montar, a gente só chega para dar aula, mas o circo está montando, né? Alguém montou, né? E essas empresas, eu poderia falar N empresas aqui, mas de coração agradecer a todos eles que fazem parte também da nossa empresa. eu acho que é isso que acaba multiplicando o impacto que é gerado pelo ensino e conhecimento na saúde em geral, né? Trazendo, acho que o benefício realmente para todos. E essa multiplicação acontece e tem acontecido através do ensino pelo Brasil, né? Você vê hoje o centro de Passo Fundo, né? Do Júlio, do Rafael, o pessoal lá hoje é um centro muito bem estruturado e formado, com residência junto, e pegou, né?
trazendo as coisas do próprio Instituto. Fabrício Santiago com o IDVL dele em Goiânia. Eu acho assim, isso é multiplicar mesmo, e a gente quer mais que as pessoas consigam fazer isso, né? E de preferência, é claro, junto conosco, aproveitando o know-how que a gente tem, acho que e tudo mais. O Fabrício, eu lembro a primeira vez, acho que está até anotado aqui no meu celular. Deixa eu ver se está. Acho que está. Eu vou colocar aqui. Fabrício Santiago, ó. Fabrício Santiago, notas. Está escrito assim: vascular de Goiânia, participou da cirurgia no IGESP de laser endovenoso da Orlight em outubro de 2011. Está anotado aqui no meu celular, que eu deixo essas notas. Eu lembro que foi ele, foi Beth Moreno, de Recife. Os dois foram nessa cirurgia no IGESP, em São Paulo, onde eu usei o aparelho da Orlight. Você falou das empresas, a Orlight é uma que estava desde o primeiro curso. A gente usando o 980 deles, né, lá no primeiro curso. E em 2011 o Fabrício Santiago estava lá comigo, junto com a Beth, para a gente fazer uma demonstração de cirurgia. Então já são 12 anos que a gente está com o Fabrício está conosco, nós estamos com ele muito mais do que só amizade, assim, acho que tá muito incorporado hoje, e essa questão do impacto, né? Acho que da multiplicação. Fabrício é um cara fenomenal, assim como todos os outros monitores. Esquecemos do Marcelo Monteiro também, hein, meu? Carioca, não pode esquecer do Carioca, meu. E já fez curso, né? Ele já fez curso lá, e o tanto que ele cresceu profissionalmente, não dá para dizer. Também ali tem o dedo da grande mulher que ele tem, né? Vamos falar a verdade. Doutora Vivi ali, que é uma responsável ativa do sucesso que ele tem, que a gente não pode negar, né? Mas aqui nós precisamos também, né, Kikuchi, parar e olhar para casa, né? Olhar para nossa casa. Porque hoje a empresa tem mais duas sócias, né? Que são nossas esposas, a minha esposa Sibeli, a Luciana, a esposa do Kikuchi, que elas que cuidam do circo, né? Junto com a Keren, com a Andresa, elas que cuidam de tudo. Então, a nossa vida mudou bastante depois que a gente parou de administrar a empresa e passou só da aula. Nosso DNA é da aula. E a encrenca está ficando para elas. Então, por mais que elas ficam no backstage, se a empresa chegou até aqui, é porque tem o dedo delas também, que estão ali ativamente cuidando da nossa empresa, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, puxa. Todos esses anos que a gente trabalha, que a empresa está aí, na sua vida profissional também, né? O que você se arrepende, cara? O que você acha que você poderia ter feito diferente? Talvez tivesse sido diferente, não que não deu certo, mas sempre dá para melhorar, sempre dá para ter feito melhor, e a experiência te dá, né? Te dá isso. Bom, eu na minha carreira nunca atendi convênio, né? Nunca fiz nada disso. E outra coisa, eu nunca aproximei pessoas a ponto de elas trabalharem ativamente comigo. Isso eu sinto falta. Eu acho que eu poderia ter feito melhor, né? Eu tenho uma clínica hoje, um espaço de 140 metros quadrados, onde sou só eu, sabe? Só eu, sozinho. Jogo futebol no espaço, posso pôr uma mesa de pimbolim lá, mas assim, é só eu. Então, uma coisa que talvez eu poderia ter feito diferente, e hoje eu seria melhor, é ter alguém mais perto. Assim como em Londrina eu vejo, né, pessoas entraram, saíram, mas hoje Rodolfo, Igor, cara, cada um com uma característica, claro, isso tudo, mas é um apoio, uma troca, né, uma construção de equipe. Então hoje a minha equipe profissional não tem alguém do mesmo que eu no meu consultório, né? Diferente que a gente tem aqui no Ecos, no Instituto.
mas no meu consultório isso eu não consegui construir. E eu sinto falta. Talvez eu teria que. É uma coisa que realmente me arrependo, né? Deu certo, claro que deu. Não vou dizer que estamos ruim, assim, tá? A carreira realmente foi muito boa. Eu tenho a felicidade de ter à disposição absolutamente todos os tratamentos que eu quero ter, né? Fala radiofrequência, eu tenho lá. Criosclero, eu tenho lá. Realidade aumentada, eu tenho. Laser, temos dois. Então, né, tem essa felicidade, mas eu acho que tá meio egoísta. Ah. Mais Cara, gente podia tirar proveito. eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu, durante a minha carreira profissional, sem dúvida nenhuma, eu poderia ter tido um trajeto mais curto. E como você disse, a gente está muito bem profissionalmente hoje, tanto como professores, como empresa de curso, como consultório. Mas a organização, você sabe que é um ponto falho meu, né? Eu só fui aprender isso dentro da empresa de curso e, obviamente, por influência sua, né? Porque se eu não andar na linha também, daqui a pouco você dá um cartão vermelho para mim. Mas hoje eu trago todo o know-how e toda a experiência da empresa de curso para dentro do meu consultório. É impressionante, né? Porque eu não tinha um objetivo claro dentro do consultório, eu não sabia o que eu queria, né? Eu não sabia quem eu queria atender, eu não sabia quem era o meu público-alvo, eu não sabia o que era valor agregado, eu não tinha isso em mente quando eu comecei, né? E isso é uma peça que falta hoje nas residências, nas faculdades. Cara, hoje eu falo com tanta espontaneidade sobre esse assunto, cara, que é um dos assuntos que mais me toca mesmo hoje dentro do consultório. Então, se eu tivesse trabalhado mais isso no começo, pô, a gente já está formado há quantos anos? Vascular, em 2004. Estamos fazendo 20, né? 22 anos 20, de formado. 22 anos de formado. Eu fico imaginando que se eu tivesse trilhado esse caminho de planejamento desde o começo, isso teria encurtado muito tempo. Mas uma coisa é bem clara para mim, eu nunca deixei de investir. Pelo contrário, tal como vocês falam, eu tenho tudo à minha disposição. Eu sempre quis ter tudo e eu sempre corri atrás para ter tudo. Aquilo para mim não era gasto, aquilo para mim era investimento, né? Sempre que eu colocava alguma coisa, era uma coisa nova, né? E todo ano tinha uma coisa nova, todo ano uma maneira diferente de atender o cliente, e é assim que funciona hoje em dia. Então, o conhecimento técnico hoje é uma obrigação, não é uma questão optativa. Eu não quero ser bom nisso. Não, eu tenho que ser bom em tudo porque a concorrência hoje é enorme. Mas, sem dúvida, o planejamento, o atendimento ao teu cliente hoje para mim, é a cereja do bolo, que eu deveria ter colocado em cima do bolo desde que eu terminei a minha residência. Eu acho que um conselho que a gente pode dar, né, para os jovens aí, que hoje é mandatório e felizmente os jovens estão saindo com isso na cabeça de empreender, né, então isso é positivo, embora também isso traz um pouco de ansiedade, né, e um pouco de ser afoito demais, né? Então eu acho que um conselho aí para os jovens colegas que querem empreender é saber e conhecer, né, e ter na cabeça que ser bom é commodity, ser bom é obrigação, né? O resto aí que você vai adquirir as coisas, porque caso contrário, tá? Você é muito dependente, eu falo que são os médicos de primeira consulta. Você precisa investir muito o tempo todo em trazer paciente com marketing, marketing, marketing. Você não fideliza porque você não é bom, você trata mal, etc. Então é aquele. Você só consegue paciente novo porque você fez um monte de marketing, gastou uma grana no marketing, enquanto que você não fideliza. E é muito mais barato né, manter o seu paciente, o seu cliente, a sua carteira, do que ficar querendo buscar sempre novo. Não é só barato, para sua reputação. Perfeito, é isso aí.
É muito melhor Porque aquele cliente que tá isso você vai voltando e voltando. construindo, né? Isso você vai construindo. É. Então, assim, empreender é bom. Vocês jovens estão saindo com essa mentalidade positiva. Agora, muita calma também, né? A gente fala isso. O termo flebo switch. Pô, calma, né? Não é esse negócio. Eu preciso ter um laser. Calma, também não é assim. Vamos fazer as coisas simples bem, né? Vamos fazer as coisas, Básico. o básico vamos fazer bem, né? Vamos fazer uma escleroterapia boa. Então, pessoal, empreender é, é, é conhecer e ir com calma. Então, assim, precisa realmente, mas não ficar parado, tá? Não confundam, mas realmente ter um planejamento para as coisas dar certo, né? E realmente ter calma. É uma geração. Eu estou falando de geração, parece que a gente é muito velho, né? Mas assim, felizmente, são pessoas. Eu sempre falo, cara, são pessoas. Porque com certeza os nossos pais, né, Elias, pensavam isso da gente. Alguma coisa nesse sentido. Pô, essa molecada aí, isso, aquilo. Então a grande verdade é que a geração anterior sempre acha que eles tiveram uma infância mais legal, eles tiveram uma, É. uma coisa mais. Mas assim, não. Vocês que estão aí começando, pô, vocês estão no tempo de vocês. Só que vale a pena escutar um pouco algumas coisas que já foram passadas e ver onde encaixa hoje na realidade de vocês. Acho que isso é uma ideia que vocês precisam ter na cabeça. É um conflito de gerações, a gente sempre fala isso. Hoje os cursos são formados basicamente por pessoas recém-formadas ou que estão na residência, ainda terminando a residência. Mas temos também colegas que já têm 10 anos, 15 anos. Mas eu não poderia deixar de falar uma coisa que realmente eu tenho uma profunda admiração, que são aqueles colegas já com 50, 60 anos que estão trabalhando e que ainda querem se atualizar. Eu sempre falo, toda vez que tem esse colega, você sabe que eu sempre dou um approach nessa galera. Eu falo de cabelo branco ou de cabeça branca, porque eu também estou ficando de cabelo branco, apesar que você já ficou cabelo branco há Já muito tem mais muito tempo. tempo. Mas é uma admiração pessoal, porque assim, eu tô com 47, 13 anos de empresa, e cara, vai chegando uma hora que você vai perdendo o pique, cara. Vai perdendo o pique, você tá começando a ficar cansado, você já não tem mais aquele pique de antigamente, de viajar, de sair de casa, de ficar em hotel e tudo mais. E a gente vê um cara de 60 anos, cara, com sangue no olho, fala, puta, eu quero aprender isso, eu quero fazer diferente. Cara, eu juro pra você, eu quero chegar aos 60 anos e falar, meu, se eu estiver trabalhando ainda, né? Eu quero ser igual, entendeu? Eu não quero perder esse brilho nos olhos de falar assim, cara, esse é meu, essa é a minha razão de viver, essa é a minha razão de sair de casa alegre, feliz, para aprender coisa nova, cara. São realmente exemplos, a gente vê aí. E eu vou citar um nome representando toda essa gama de pessoas, o Mário, né? O Viotti, um É, exemplo, fez todos os cursos nossos e acho que se tiver mais algum ele vai querer vir, porque é uma com pessoa certeza. que é faminta em aprender e está sempre super disposto, como vários outros, né? Mesquita, Passaram. sem Mesquita dúvida também, nenhuma. então são vários outros, né? Então acho que a gente precisa seguir esses exemplos mesmo. Espero mesmo que vocês tenham aproveitado um pouco desse bate-papo. Eu adoraria, assim, se vocês pegarem a gente num fim de curso, com certeza a gente sentaria e ficaria falando várias, mas muitas histórias nossas ao longo do tempo, e todas elas realmente trouxeram algo que me fizeram uma pessoa melhor, um profissional melhor, e uma pessoa que eu falo na família, como amigo e tudo mais. Acho que são vocês que estão aí, que fazem o Instituto, que fazem o Ecos Cursos, que fazem também a gente crescer como pessoa e manter o estímulo, né? Manter o tesão em continuar o que a gente faz. Eu acho que para a gente fechar a conta aqui, né, cara, agradecer
sei lá, cara, eu não tenho nem conta para te falar quantos alunos a gente já passou pelos nossos cursos ou em congresso, e agradecer de coração a todos que são clientes, que já passaram conosco em algum momento, pela confiança que vocês tiverem em nós. E a nossa esperança é que cada curso, cada evento nosso possa ter feito alguma mudança, como você mesmo fala, né? Puxa, não adianta aquilo que a gente está ali falando, cara. Se aquilo ali entrar pelo ouvido e não gerar um processo de transformação dentro das pessoas que estão ouvindo a gente ali, cara, a nossa mensagem não alcançou o nosso objetivo. Então, a todos que são clientes nossos, a todos que já de alguma forma conhecem a gente espera que nos próximos anos a gente tenha pique para continuar transformando a carreira de vocês, profissional, e que a nossa carreira sirva de exemplo pessoal para vocês também e possa ajudar de alguma maneira os caminhos que vocês têm aí pela frente no futuro. É isso aí, pessoal. Então esse foi um episódio aqui do podcast do Ecoscursos. Compartilhem, sigam a gente, façam um sinal de positivo e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.